Capítulo 151. Monstro Humano 1. O que? A velocidade de Lu Yuan explodiu de repente. Depois que ele desviou da flecha verde, os olhos de Nina se arregalaram de surpresa. Bamou franziu a testa e olhou para Nina. Não temos muito tempo, vamos acabar com isso rápido. Yu-Wu não disse nada, mas também franziu a testa. Quando Nina ouviu isso, a raiva surgiu em seu coração. Esse maldito humano realmente o envergonhou na frente de Bamou e Yu-Wu. Todo mundo era líder de equipe. Ele não queria o rosto dele. Os olhos de Nina brilharam como uma luz vermelha escura quando ele disse friamente: "Não preciso que você me lembre, ele vai morrer logo." Humano maldito, qual a utilidade de correr rápido? O cajado em sua mão brilhou como uma luz verde deslumbrante. Flechas verdes condensaram-se no ar e se transformaram em um feixe de luz, cobrindo Lu Yuan. Habilidade de combate: chuva de flechas mágicas. A chuva de flechas mágicas verdes cobriu a frente de Lu Yuan, afogando completamente. Bum! 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 A flecha verde caiu no corpo de Lu Yuan e no chão, causando uma explosão violenta. Uma luz verde piscou, e fumaça e poeira subiram. Após a explosão, as consequências causaram estragos. Ao ver a luz verde, Nina zombou e guardou o seu cajado. "Podemos começar agora." Bamou e Yu-Wu assentiram. Bamou estava prestes a falar quando sua expressão congelou de repente, e ele olhou para a área da luz verde que se dissipava lentamente. Em meio à fumaça e à poeira, uma figura brilhando com uma luz carmesim surgiu. Era Lu Yuan. Não havia ferimentos no corpo de Lu Yuan. Até sua armadura estava intacta. Ao ver isso, os olhos de Nina se arregalaram em descrença. Como isso é possível? Como ele poderia ficar completamente bem sob a minha chuva de flechas mágicas? Não apenas Nina, mas até mesmo Bamou, Yu-Wu e os outros guerreiros genéticos ficaram com os olhos arregalados de choque. Devido ao momento e energia aterrorizantes, todos puderam sentir o poder da chuva de flechas demoníacas de Nina. No entanto, o humano saiu ileso de um ataque tão poderoso. Como ele fez isso? Os rostos de Bamou e Yu-Wu ficaram sérios. Ele não sabia como esse humano fazia isso. No entanto, eles não eram tolos. Naturalmente, sabiam que o humano à sua frente definitivamente não era uma pessoa comum. Bamou apertou um machado gigante em sua mão e rugiu: "Há algo estranho neste humano. Todos, preparem-se para atacar juntos." Yu-Wu também cerrou seu cajado de ferro negro como se estivesse enfrentando um grande inimigo. Usem sua habilidade de combate mais poderosa. Não se reprimam. Ataquem como guardiões. Cobertura como assalto. Todos os outros, tomem suas posições. Estilo controle, imobilizem-no. Os rostos dos guerreiros genéticos assumiram uma expressão séria. Energia espiritual irrompeu de seus corpos, e diversas técnicas de combate genético surgiram. 4 kobolds Sikamen de armadura avançaram e atacaram Lu Yuan. Todos esses eram soldados com genes do tipo guardião. Por outro lado, os guerreiros genéticos entre o povo demônio verde estavam armados principalmente com cajados, arcos ou armaduras de couro e adagas. Enquanto os 4 guerreiros guardiões atacavam, vários guerreiros de assalto com espadas pesadas, facas longas, machados de batalha e outras armas seguiram atrás deles, aproximando-se de Lu Yuan. Bamou e Yu-Wu estavam entre eles. Quanto aos outros, todos atacavam à distância. Muito rapidamente, o guerreiro Kama na frente do ataque, segurando um grande escudo preto, entrou em contato com Lu Yuan. Os corpos dos guerreiros Kama brilhavam como uma tênue luz branca. A luz branca era mais intensa no escudo negro. Habilidade de combate: guarda de armadura. Com um olhar feroz no rosto, ele levantou seu grande escudo e atacou Lu Yuan. No entanto, Lu Yuan não parou por aí. Ele acertou diretamente o escudo grande. Estrondo. O escudo foi retorcido e cedeu, e uma força terrível irrompeu nele. A expressão no rosto do guerreiro Kama mudou de ferocidade para choque e medo. Seu corpo voou para trás e ele cuspiu um bocado de sangue. Quase todos os seus ossos estavam quebrados.
Seu corpo bateu pesadamente no corpo de um homem com cabeça de cachorro, do tipo assalto, que estava atrás dele e segurava uma espada pesada. O kobold do tipo atacante ficou chocado ao ser lançado voando. Os dois foram lançados por mais de 10 metros antes de caírem pesadamente no chão. O kobold do tipo assalto gemeu de dor. O guardião Kama em suas costas tinha os olhos arregalados. O medo em seus olhos ainda não havia se dissipado, mas ele já havia perdido a vida. Ao longe, Nina olhou para os cadáveres dos Kama e os guerreiros kobold gravemente feridos. Suas pupilas se contraíram e seus olhos se encheram de choque. Com apenas um golpe, o escudo gigante do guardião cedeu e ele foi morto. Que tipo de monstro era esse? Ele sentiu um arrepio no coração, mas suas mãos não pararam. O poder espiritual surgiu e uma chuva de flechas demoníacas foi disparada contra Luyan. Não se contenham! Rugiu ele ao mesmo tempo. Ataquem com toda a força. Atrás dele, alguns guerreiros genéticos com arcos longos ou cajados começaram a atacar. Flechas de água, bolas de fogo e lâminas de vento foram atiradas em Luyan. Havia também um demônio verde segurando um cajado curto, acenando para o homem com cabeça de cachorro gravemente ferido. Raios de luz branca e pálida penetraram no corpo do homem com cabeça de cachorro. Seus gemidos gradualmente ficaram mais fracos e ele começou a se recuperar. Banmo e Ilvu, que estavam atacando na frente, naturalmente viram o cadáver do Kama voando para longe. Capítulo 152 Monstro Humano 2. Eles se entreolharam em choque. Antes que pudessem reagir, um estrondo alto veio da frente novamente. Eles olharam e viram que os outros 3 guerreiros guardiões foram lançados para trás numa velocidade maior que a velocidade do ataque. No caminho, ele era como uma bola de boliche, derrubando os guerreiros de assalto um por um. Um dos guerreiros kobold do tipo guarda atacou Ilvu. Ilvu cerrou os dentes e balançou seu cajado de metal, fazendo o guerreiro kobold do tipo guarda voar. Mesmo assim, suas mãos ainda estavam dormentes devido ao choque. Ilvu olhou para suas mãos dormentes e uma pitada de choque passou por seus olhos. O braço dele já estava dormente só por bloquear o guardião que estava voando em sua direção. É preciso saber que ele era um gênio com um gene de ataque de nível de liderança. Que diabos era esse humano? Ilvu sentiu um arrepio no coração. Sentiu que algo estava errado. Não foi apenas Ilvu que sentiu que algo estava errado. Todos os guerreiros genéticos sentiram que algo estava errado. Os 4 guerreiros guardiões estavam todos mortos, e 3 dos guerreiros de ataque foram lançados pelos ares como bolas de boliche. Os únicos guerreiros de ataque restantes eram Banmo, Ilvu e outro homem com cabeça de cão. Ao lado, havia um guerreiro assassino kobold e 2 guerreiros assassinos demônios verdes. Os únicos que restaram foram Nina e os outros. Havia apenas 18 guerreiros no total, e 4 foram mortos e 3 ficaram gravemente feridos no primeiro contato. O que havia para lutar? Assim que eles sentiram um frio no coração, bolas de fogo, lâminas de vento, flechas de água e flechas mágicas já haviam chegado. Luyan tentou se esquivar. Uma série de ataques o envolveu. Entretanto, antes que alguém pudesse ficar feliz, Luyan já havia saído correndo do ataque e chegado na frente de Banmo. Luyan sorriu para Banmo, e a espada pesada em sua mão se transformou em uma luz vermelha escura e o cortou. O vento cortante da espada fez com que o couro cabeludo de Banmo ficasse dormente. Não! Com um rugido furioso, ele segurou um machado de batalha, que estava coberto por uma chama verde clara, e encontrou a espada pesada de Luyan. Estrondo! Ouviu-se um som metálico se chocando. O machado de batalha de Banmo foi aberto, os ossos de seus braços foram quebrados pela força poderosa e seu peito foi aberto. Suas pupilas se contraíram. Antes que ele pudesse reagir, Luyan já o havia chutado. Estrondo! A armadura no peito de Banmo cedeu. Ele abriu a boca e cuspiu um bocado de sangue. Seu corpo enorme voou para trás e caiu pesadamente a mais de 10 metros de distância, imóvel. Ele estava morto.
Bamou, um dos 3 líderes mais fortes aqui, foi morto com um só golpe. Ao ver essa cena, os poucos guerreiros genéticos que ainda estavam vivos, incluindo Ilvu, sentiram seus couros cabeludos ficarem dormentes. Você, que tipo de monstro é você? Como consegue ser tão forte? O rosto de Ilvu estava cheio de choque. Que perra, todos os ataques de um lado eram ineficazes, e o outro lado podia te matar com um golpe. Como eles poderiam lutar contra isso? Se não fosse pelo fato de que apenas guerreiros de nível 1 podiam entrar nas ruínas mecânicas de Aer, Ilvu definitivamente pensaria que este homem era um guerreiro avançado de nível 2, ou até mesmo um guerreiro de nível superior. E era do tipo que tinha um gene de nível de líder gravado nele. Lu Yuan retraiu a perna. Ao ouvir as palavras de Ilvu, ele revelou um sorriso radiante. Eu? Sou apenas um ser humano comum, certo? Ordinário. Você tem algum tipo de mal-entendido sobre pessoas comuns. A mente de todos gritava loucamente. Vendo que Lu Yuan estava prestes a atacar novamente, Ilvu disse rapidamente. Espere. Humano, espere. Estou disposto a abrir mão deste prédio alto e nos deixar ir embora. Não. Estou disposto a lhe dar todos os meus ganhos anteriores. Lu Yuan ficou atordoado e olhou para Ilvu com um olhar estranho. Seu corpo se transformou em uma imagem residual e apareceu instantaneamente na frente de Ilvu. A espada pesada cortou. As pupilas de Ilvu se estreitaram. Ele brandiu sua barra de ferro e rugiu, investindo contra Lu Yuan. Estrondo. O porrete de metal foi arremessado para longe. Lu Yuan cortou o pescoço do corvo-peixe com sua espada. Sangue jorrou quando o corpo de Ilvu caiu pesadamente no chão. Seus olhos estavam arregalados, cheios de relutância. Lu Yuan olhou para a cabeça de cachorro irreconciliável de Ilvu como uma expressão estranha. Cachorro idiota, se eu te matar, suas coisas não continuarão sendo minhas. Afinal, eles tinham acabado de entrar nas ruínas mecânicas de Aer e não podiam trazer seus itens de volta. Certamente os deixariam cair depois de morrerem. Quando os outros ouviram as palavras de Lu Yuan, sentiram um arrepio no coração. Como líder do povo demônio verde, a boca de Nina se contraiu. Ele olhou ao redor e seu coração gelou. A única saída foi bloqueada por este humano. Com sua velocidade, ele definitivamente não conseguiria escapar. Ele só poderia começar de outros lugares. Nina olhou para a praça não muito longe atrás dele. Embora a distância não fosse muito grande, a comoção da batalha não atraiu a atenção dos guardas mecânicos na praça. Era como se os guardas Mesh tivessem seu próprio território. A menos que alguém invadisse seu território, a batalha lá fora não acionaria seu sistema de alarme. Nina olhou para o alto guerreiro Mesh na entrada do prédio de 100 metros de altura, e uma pitada de loucura brilhou em seus olhos. Humano, já que você quer nos matar, então vamos morrer juntos. Ele explodiu com todas as suas forças e correu em direção à praça. Enquanto atacavam, uma chuva de flechas mágicas cruzou o ar, disparando em direção aos guardas Mesh. Bum! 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 Com um estrondo alto, 3 dos guardas Mesh em patrulha caíram. Os outros guardas Mesh em patrulha pararam e olharam na direção da rua principal. Os olhos mecânicos originalmente azuis brilhavam em vermelho. Bip. Bip. Forma de vida descoberta. Confirmada como inimiga. Executem o procedimento de limpeza. Todos os guardas mecânicos correram em direção à rua principal. Até o alto guerreiro mecânico no portão ergueu a cabeça para olhar. No entanto, ele não correu. Ao ver os poderosos guardas mecânicos, os outros homens demônios verdes e os kobolds restantes ficaram horrorizados. Senhor Nina. Nina fez ouvidos loucos. Um sorriso frio surgiu em seu rosto. Ele olhou para Lu Yuan e um talismã roxo surgiu em sua mão. Talismã. Guarda de ametista. Ele derramou seu poder espiritual no talismã. O talismã brilhou e se transformou em uma guarda de ametista, cercando-o. Quando a guarda ametista cercou Nina, seu corpo parecia acorrentado por uma camada de pesadas algemas. Seu rosto, originalmente verde, agora tinha um toque de roxo.
Ele caminhou lentamente em direção à rua lá fora. Os guardas mecânicos que saíram correndo já estavam segurando armas de poder espiritual e disparando balas de energia azul escuro. A velocidade e o poder dessas bombas de energia eram muito maiores do que os guardas mecânicos patrulhando as ruas. Eles haviam atingido o nível máximo de um guerreiro de elite do estágio 1. As bombas de energia semelhantes a tempestades cobriram todos os guerreiros genéticos vivos na rua. Os outros homens diabo verdes e homens com cabeça de cachorro conseguiam resistir a uma ou duas bombas de energia desse nível, mas eram instantaneamente despedaçados pelas bombas de energia tempestuosas. As balas de energia atingiram a guarda ametista de Nina, mas não conseguiram quebrá-la. Ao ver isso, Nina sorriu. As capacidades defensivas do escudo de ametista eram extremamente poderosas. Mesmo um chefe no auge do nível 1 não seria capaz de romper o escudo, a menos que tivesse atingido a força do nível 2. No entanto, havia prós e contras. O preço de ter uma habilidade defensiva tão poderosa era que o usuário parecia estar sobrecarregado com uma camada de grilhões pesados, e sua velocidade seria reduzida em mais de 90%. A diminuição da velocidade também tornou esse tipo de talismã muito limitado. Mesmo assim, o preço ainda era muito alto. Nina gastou mais de 100.000 cristais espirituais de grau 1 para comprar este talismã. Para ele, isso era uma fortuna enorme. Este encanto foi preparado para as ruínas mecânicas de Ayer. Nina havia planejado originalmente usá-lo mais tarde, quando estivessem perto da área central, mas ele não esperava usá-lo no primeiro dia. Ao pensar nisso, o rosto de Nina mostrou uma feroz intenção assassina e ele se virou para olhar na direção de Luyan. Neste momento, Luyan estava completamente coberto pela bomba de energia, e sua figura não podia ser vista. Entretanto, quando ele pensou na terrível habilidade defensiva de Luyan, o coração de Nina afundou. Um ataque como esse pode não ser capaz de matar aquele monstro humano. Ele teve que deixar este lugar. Mesmo um monstro como você não seria capaz de desviar sua atenção para lidar comigo quando está sendo suprimido por tal poder de fogo, certo? Nina zombou e sentiu que ele poderia ir embora devagar. Nesse momento, Luyan saiu correndo da chuva de balas de energia. Todo o seu corpo estava coberto por uma luz vermelha, e ele foi banhado pela bomba de energia. Sua expressão era calma enquanto ele corria rapidamente em direção a Nina. Ponto de interrogação. Os olhos de Nina estavam arregalados, seus globos oculares estavam prestes a saltar para fora. Nem isso poderia machucá-lo. Isso nem pareceu afetá-lo, muito menos machucá-lo. Que tipo de monstro era esse humano? Luyan olhou para Nina estupefata e sorriu. O que você acabou de dizer? Não consigo desviar minha atenção para lidar com você. Nina ficou sem palavras. Capítulo 153. Colheita abundante. Não acredito que você consiga furar minha defesa agora. Nina viu o sorriso no rosto de Luyan e entrou em pânico, mas ele fingiu estar calmo. Luyan revelou um sorriso gentil. Banhado pela bomba de energia, estendeu a mão e agitou o escudo de cristal roxo. A defesa dessa coisa é tão forte. Deixe-me testar o efeito. O que você quer fazer? Nina ficou ainda mais em pânico. Luyan não respondeu e chutou o escudo de ametista com força. Estrondo. O escudo de ametista não quebrou, mas Nina foi arremessada para longe. Os olhos de Nina se arregalaram em choque. Junto com seu escudo de ametista, ele se transformou em uma bola de 1,5 metro e voou em direção aos guardas mesh que atiravam nele. Estrondo. O escudo de ametista atingiu com força os dois guardas mesh. Os dois guardas mesh foram arremessados para longe pela força poderosa, aterrissando no quadrado a mais de 10 metros de distância. O poder aterrorizante destruiu seus corpos mecânicos, e dois guardas mecânicos jaziam no chão com faíscas elétricas brilhando em seus corpos. Os outros guardas mecânicos imediatamente voltaram seus ataques, despejando todo o seu poder de fogo na bola roxa que os estava atacando. Bum! 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 A bomba de energia atingiu o escudo de ametista e emitiu um estrondo.
O tremor secundário causou estragos, mas não conseguiu romper o escudo de ametista. Dentro do escudo, Nina voltou a si, e seu rosto ficou ainda mais pálido. Maldito humano! Você ousa me insultar assim? Ser chutado como uma bola. Nina nunca havia recebido tal tratamento em sua vida. Entre o povo do Diabo Verde, ele era um verdadeiro gênio. Era geralmente respeitado e adorado. Quando ele esteve em um estado tão lamentável. No momento em que Nina estava cheia de raiva, Luan já havia corrido na frente dele e lhe mostrado um sorriso gentil. Sob o olhar assustado de Nina, Luan levantou a perna e chutou novamente. Bum! A bola roxa voou novamente, destruindo alguns protetores mecânicos. Nina tinha acabado de pousar do céu quando Luan apareceu na frente dele novamente e o deixou decolar. Bum! 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 No ar, uma bola de energia roxa continuava voando, destruindo os guardas mecânicos um por um. Dentro do escudo de ametista, a expressão de Nina era de desespero. Ele não conseguia nem ficar bravo. Com utilidade. Dentro do escudo de ametista, ele não poderia atacar aquele humano maldito, mesmo que quisesse. Se ele cancelasse o escudo de ametista, ele seria morto instantaneamente por esse maldito humano. Estas eram as ruínas mecânicas de Ayer, uma terra de oportunidades que só aparecia uma vez a cada 50 anos. Se possível, ele não queria morrer e queria obter mais recursos. Ele continuou se consolando para engolir sua raiva. Enquanto esse maldito humano não conseguisse romper a defesa do escudo de ametista, ele ainda tinha uma chance. Acredite em si mesmo. Ainda havia esperança. Muito rapidamente, Luan usou a bola de cristal roxa para chutar todos os guardas mecânicos até a morte. A praça e as ruas estavam cheias de guardas mecânicos sucateados, e também havia bolas de luz flutuando no ar. Luan não se importou com a colheita no chão. Em vez disso, ergueu a cabeça e olhou para o guerreiro robô na entrada do prédio de 100 metros de altura. Desde o início, Luan esteve em guarda contra esse guerreiro mecânico. No entanto, durante a batalha, este guerreiro mecânico encarou Luan e não lançou nenhum ataque. Luan imaginou que o programa do guerreiro robô provavelmente era guardar a porta e não deixar ninguém entrar. A menos que alguém quisesse entrar, ele não atacaria ninguém. O corpo alto deste guerreiro mecânico parecia muito opressivo. Luan também estava um pouco inseguro sobre sua força. No entanto, ele tinha uma ótima maneira de testar a força desse guerreiro mecânico. Luan abaixou a cabeça e olhou para Nina, que não tinha mais motivos para viver. Nina sentiu o olhar de Luan e olhou para ele. Depois disso, ele pareceu entender alguma coisa. Virou-se para olhar o guerreiro robô no portão e sua expressão mudou. Ele disse rapidamente: "Humano. O que você quer fazer?" "Quero fazer o que você está pensando", Luan sorriu. A expressão de Nina mudou. "Espera aí. Não se meta. Já te aviso, não se meta. Eu vou ficar bravo se você continuar a fazer isso. Estou com muita raiva. Você ouviu isso? Você ouviu isso?" Luan nem se incomodou com Nina e foi até ela para chutá-la. Bum! A bola de ametista se transformou em um feixe de luz e voou em direção ao guerreiro mecânico com uma força poderosa. No ar, o rosto de Nina ficou preto. Maldito humano! Seu demônio! Seus olhos se arregalaram ao observar o guerreiro mecânico que havia erguido seu machado de batalha. Um lampejo de medo brilhou em seus olhos. Ele rezou para que a força do guerreiro Mesh não tivesse atingido o estágio 2. Correntes elétricas roxas fluíram ao redor das articulações do corpo do guerreiro mecânico. Um poder aterrorizante rompeu, e o machado de batalha cortou em direção à bola de cristal roxa. Bum! A bola de ametista foi imediatamente lançada e atingiu o chão, criando uma série de rachaduras no piso metálico. Depois de cair no chão, a bola de ametista quicou novamente e atingiu fortemente a parede à distância. Depois disso, ele caiu da parede e quicou algumas vezes no chão antes de parar. Dentro do escudo, Nina olhou para o escudo de ametista, que tinha uma leve rachadura, e depois para os guerreiros Mesh que não o perseguiram.
Ele ficou ao mesmo tempo feliz e chocado. Felizmente, o guerreiro Mecha ainda não havia chegado ao estágio 2. O chocante foi que esse guerreiro robô já tinha a habilidade de romper o escudo. Enquanto ele continua se atacando, ele acabaria quebrando o escudo. Se o escudo fosse quebrado, ele morreria sem dúvida. Nesse momento, Lu Yuan se aproximou. Nina ficou nervosa imediatamente. Seus olhos estavam vermelhos enquanto ele rosnava. 154 Colheita Abundante 2 Humano. O que mais você quer? O que ele mais temia agora era que esse maldito humano continuasse a chutá-lo para o guerreiro robô como se fosse uma bola. Mais cedo ou mais tarde ele seria morto. Lu Yuan olhou para a nervosa Nina e sorriu. Não se preocupe. De qualquer forma, não vou conseguir matar esse guerreiro robô mesmo se eu te chutar. Eu não vou te chutar. Nina deu um suspiro de alívio e então zombou. Se você estiver disposto a me deixar ir, seremos capazes de derrotar esse guerreiro robô se trabalharmos juntos. Eu não quero os tesouros que estão lá dentro, mas você tem que me deixar ir. Lu Yuan lançou um olhar estranho para Nina e sorriu. O que você está pensando? Está me menosprezando? Esses guerreiros Mesh não são suficientes para me deter. Ele pisou no chão, e uma rachadura semelhante a uma teia de aranha apareceu. Seu corpo desapareceu do local e apareceu instantaneamente na frente do guerreiro mecânico. Os olhos do guerreiro robô estavam vermelhos, e uma voz mecânica soou. Alvo confirmado. O alvo é extremamente perigoso. Elimine-o imediatamente. Zumbido. Ouvia-se o som de correntes elétricas. O enorme corpo do guerreiro robô, com mais de 3 metros de altura, tinha raios de correntes elétricas azuis brilhando sobre ele. As correntes elétricas estavam enroladas no machado de batalha do guerreiro robô. Uma aura aterrorizante surgiu, fazendo os pelos das costas de Nina se arrepiarem. O ataque anterior do guerreiro robô nem sequer usou toda a sua força. Ele olhou para a batalha e uma pitada de alegria apareceu em seu coração. Se esse maldito humano morresse, ele poderia fugir. Entretanto, no segundo seguinte, os olhos de Nina se arregalaram. A espada pesada na mão de Lu Yuan colidiu com o machado de batalha. Em meio ao som de metal se chocando, o guerreiro mecânico deu um passo para trás. Lu Yuan, no entanto, não deu um passo para trás. Como isso é possível? Nina rugiu em descrença. O poder demonstrado por este guerreiro robô já está no auge de um líder de estágio 1. Está até perto de um nível de suzerano. Como ele poderia não ser páreo para este humano? À distância, depois que Lu Yuan repeliu os guerreiros mecânicos, ele girou a cintura e balançou sua espada novamente. O machado de batalha do guerreiro mecânico bloqueou para baixo. Estrondo. O enorme corpo do guerreiro robô voou para o lado. Depois de voar por alguns metros, o guerreiro robô cambaleou e pousou no chão. Nesse momento, Lu Yuan já havia se aproximado novamente. Sua espada pesada trazia consigo golpes intermináveis, golpeando o guerreiro mecânico repetidamente. O guerreiro robô foi imediatamente suprimido e forçado a recuar, derrotado. Nina, que observava de longe, tinha o rosto cheio de dúvida. Ele não esperava que Lu Yuan fosse tão poderoso. Entretanto, Nina rapidamente recuperou os sentidos. Seus olhos brilharam, revelando um traço de excitação. Agora que esse maldito humano ainda estava enredado com os guerreiros mecânicos, ele poderia aproveitar esse tempo para escapar. Finalmente, a única chance que ele estava esperando chegou. Nina estava animada. Ele caminhou com dificuldade e correu em direção à rua. No entanto, ele tinha acabado de correr mais de 10 metros quando uma imagem residual apareceu na sua frente. Antes que Nina pudesse ver claramente, ele foi lançado voando com o escudo de ametista. À distância, o machado de batalha do guerreiro mecânico, envolto em raios, descia. Nina foi lançada voando novamente e bateu na parede. Ele ficou chocado ao descobrir que havia mais algumas rachaduras no escudo de ametista. A voz calma de Lu Yuan soou em seus ouvidos. Eu estava pensando em lidar com você mais tarde, mas já que você está tentando fugir, é melhor eu lidar com você agora.
No momento seguinte, Nina se viu voando novamente. Claro, ele ainda estava voando na direção dos guerreiros robôs. Nina olhou com medo enquanto o guerreiro Mesh cortava o escudo de ametista novamente. Bum! O escudo de ametista se estilhaçou, e o machado de batalha caiu sobre Nina, fazendo voar. Sangue fresco espirrou no ar. Luion olhou para o cadáver à distância e se virou para olhar o guerreiro robô que corria em sua direção. Já é hora de acabar, ele disse com um sorriso. Este guerreiro robô era bem resistente e recebeu alguns golpes de Luion de frente. Entretanto, mesmo um corpo mecânico tinha seus limites. Bum! 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 2041 As duas figuras, uma grande e uma pequena, colidiram, e sons estrondosos ecoaram continuamente. Luion enfrentou novamente o guerreiro mecânico. Bum! 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 As duas figuras, uma grande e uma pequena, colidiram, e sons estrondosos ecoaram continuamente. Depois de mais uma dúzia de rodadas, a espada de Luion pousou na cintura do guerreiro mecânico novamente. Uma rachadura horrível finalmente apareceu na cintura do guerreiro robô, e faíscas elétricas azul-púrpura brilharam. O corpo do guerreiro robô congelou. Luion aproveitou a oportunidade para golpear continuamente as diversas rachaduras no corpo do guerreiro mecânico. Bum! 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 A rachadura no guerreiro robô continuou a se expandir, e ele finalmente caiu pesadamente no chão, com uma série de faíscas elétricas emergindo de seu corpo. Seus olhos mecânicos, que originalmente brilhavam com luz vermelha, escureceram, e o rugido mecânico parou. Luion olhou para o guerreiro robô caído e deu um suspiro de alívio. A força deste guerreiro robô era ainda maior do que a do dragão com a armadura de fogo da terra que Luion encontrou durante seu teste. Se fosse o Luion daquela época, ele teria achado um pouco difícil lidar com ele. Infelizmente, ele não era mais o mesmo de antes. Sua força atual era muito maior do que antes. Bolas de luz apareceram nos corpos dos guerreiros robôs. 2 deles eram verdes, e um era verde. Não só isso, mas também havia uma pedra bruta. Os olhos de Luion brilharam e ele sorriu. Esta foi a terceira pedra preciosa bruta que ele obteve. Ele estava um passo mais perto de atingir seu objetivo de sucesso. Luion guardou primeiro a pedra bruta e depois olhou para as outras bolas de luz. Havia 2 bolas de luz verde, uma das quais continha um conjunto de armadura de aço. Armadura Berserker mecânica, 100% nível 1. A armadura de nível de líder aumenta principalmente a força, seguida pela vitalidade e um ligeiro aumento na agilidade. Era uma armadura de nível 1, 100% de nível de líder, que era muito melhor do que a que ele estava usando. A armadura de batalha que ele usava era uma armadura de batalha de elite com 100% de têmpera. Luion rapidamente adicionou este conjunto de armadura. Depois de vestir a armadura do louco mecânico, Luion percebeu que sua força havia melhorado um pouco. Quanto à outra bola de luz, era na verdade um gene transcendente de nível de chefe. Habilidade de combate. Corte de trovão. Luion lembrou-se do raio preso a um machado de batalha do guerreiro mecânico. Era obviamente uma habilidade de combate ofensiva. Era muito poderosa e podia conter o poder do relâmpago. Luion planejou mantê-lo por enquanto para que pudesse usá-lo para si mesmo, vendi-lo para ganhar créditos na escola ou até mesmo leiloá-lo por cristais. No entanto, o que Luion mais queria eram os genes transcendentes mais raros. Por exemplo, magia de espaço e tempo. Se não houvesse mais nada, ele poderia simplesmente se contentar com isso. Quanto à luz verde, havia 10 garrafas de fluido genético de força espiritual otimizado. Esta era uma versão avançada do fluido genético espiritual. Luion bebeu e percebeu que era mais fácil absorver a força espiritual contida nele. A quantidade também era 10 vezes maior que a do fluido genético de força espiritual comum. Era equivalente a 1000 cristais espirituais de estágio 1. 10 deles eram equivalentes a 10.000 cristais espirituais de nível 1, o que era um rico recurso de poder espiritual. Depois de coletar os itens deixados pelos guerreiros mecânicos, Luion foi pegar os itens deixados pelos guerreiros genéticos.
A força desses guerreiros genéticos não era fraca, e eles ganharam bastante. No total, havia quase 1000 frascos de fluido genético de poder espiritual, o que equivalia a 100.000 cristais espirituais de nível 1. Era outra grande fonte de renda. Lu Yuan guardou suas coisas com alegria. Ele só precisava absorver o poder espiritual do fluido geno. Seu gene de semente natural estaria mais próximo do máximo. Então, Lu Yuan entrou no edifício de 100 metros de altura. Dentro do edifício de 100 metros de altura, havia apenas uma escada que levava para cima. Lu Yuan olhou para cima. Parecia haver apenas um cômodo no topo. Ele subiu as escadas e logo chegou à porta do quarto. Lu Yuan abriu a porta e entrou. No meio da sala, Lu Yuan viu fileiras de poções, todas emitindo uma fraca luz verde. Seus olhos brilharam e ele se aproximou. Após verificar, Lu Yuan revelou um olhar de êxtase. Como esperado, todos eles eram fluidos genéticos de poder espiritual otimizados. Ele contou e descobriu que havia 500 garrafas. Isso equivalia a 500.000 cristais espirituais de grau 1. Essa colheita foi muito rica. Até Lu Yuan ficou muito animado. Com tantos cristais espirituais, seu gene de semente da natureza definitivamente seria maximizado imediatamente. Além disso, ele poderia até mesmo recarregar cristais espirituais para evoluir o próximo gene. Ele não disse nada e guardou todo o fluido genético da força espiritual otimizada. Então, Lu Yuan saiu e subiu as escadas por um tempo. Ao chegar ao terraço, não encontrou mais nenhum cômodo, então teve que descer. Entretanto, Lu Yuan já estava muito satisfeito. Apenas um edifício de 100 metros de altura lhe rendeu 500.000 cristais de grau 1. Ainda havia muitos edifícios de 100 metros de altura em toda a cidade. Havia até arranha-céus com 500 metros ou até 1.000 metros de altura. Que coisa boa poderia haver? Sem falar na cidade flutuante. O coração de Lu Yuan estava cheio de expectativa. Capítulo 155. Convite de Ei, Chater. Depois de deixar o prédio de 100 metros de altura, Lu Yuan continuou a se mover na direção de Amy no cristal de comunicação. Os dois mantinham contato de vez em quando, e Amy também corria até ele. No entanto, os dois não estavam muito ansiosos. Afinal, com sua força, não enfrentariam nenhum perigo em circunstâncias normais. Mesmo que ele encontrasse perigo, não deveria ter problemas para escapar. Um dia depois, Lu Yuan correu pela rua, as ondas de ar formadas pela alta velocidade produzindo um som de assobio. Lu Yuan bebeu uma garrafa de fluido genético de força espiritual otimizado e jogou a garrafa vazia fora. Ele apertou os olhos, e seus olhos revelaram uma pitada de surpresa. O fluido genético otimizado da força espiritual era de fato mais fácil de absorver. Sua semente da natureza finalmente havia sido completamente temperada. Até agora, a força do seu corpo já havia atingido o limite do que ele poderia alcançar atualmente. Para isso, Lu Yuan absorveu mais de 400 garrafas de fluido genético de poder espiritual otimizado, o que era equivalente a mais de 400.000 cristais espirituais de nível 1. O que Lu Yuan tinha que fazer agora era carregar o cubo da evolução e se preparar para quebrar o bloqueio genético. Nesse momento, Lu Yuan de repente sentiu uma aura poderosa irrompendo à distância. Lu Yuan ficou atordoado. Ele olhou confuso na direção da aura. Não muito longe do lado direito da rua. Lu Yuan pensou um pouco e decidiu ir dar uma olhada. Talvez houvesse algo de bom ali. Ele mudou de direção e se moveu na direção da aura. Logo, Lu Yuan estava perto do local da poderosa aura. A aura estava logo ali, e havia um bom número delas. Ele olhou ao redor, dobrou as pernas e pisou no chão. Seu corpo saltou dezenas de metros de altura e ele chegou ao topo de um prédio de 30 metros de altura. Ele chegou à beira do telhado e olhou para baixo. Na rua, mais de 30 guerreiros genéticos das raças Cobalt, Kaman, Baru e Demônios Verdes estavam reunidos e confrontavam uma figura. Também havia muitos cadáveres na lateral. Esses cadáveres pertenciam a Kobolds, Kamen, Barus, Demônios Verdes e alguns homens gatos e elfos.
Ao ver essa figura, os olhos de Lu Yuan se arregalaram levemente e ele ficou um tanto atordoado. Aquele icônico rabo de gato preto e orelhas de gato, aquela figura esguia e atraente, a boca de Lu Yuan se contraiu. Não era Ye. Ele não esperava encontrá-la aqui. Lu Yuan pensou que com a força de Ye, ela provavelmente entraria nas ruínas mecânicas de Ayer dessa vez e eles poderiam se encontrar. Ele não esperava encontrá-la tão cedo. Entretanto, olhando para a situação, Ye estava sendo cercado. Lu Yuan observou cerca de 30 guerreiros genéticos. Vários deles estavam no nível de chefes e eram realmente um pouco fortes. Entretanto, Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e ficou um pouco confuso. Essas pessoas, mesmo que não fossem uma ameaça para ele, não deveriam ser uma ameaça para Ye, certo? Mesmo agora, Lu Yuan não tinha certeza se conseguiria derrotar Ye. Afinal, Ye nunca havia demonstrado toda a sua força, então Lu Yuan ainda se sentia um pouco fraco. Nesse momento, Ye deu um passo à frente, e os guerreiros genéticos recuaram 2 passos. Eles olharam para Ye com medo, e o líder dos guerreiros Kaman gritou: "Não, não venha." Após o aparecimento deste gato humanoide, muitos de seus irmãos morreram antes mesmo que pudessem ver a situação claramente. Eles nem viram como seus irmãos morreram. Essa pessoa que gostava de gatos obviamente não era uma pessoa comum. Definitivamente não era alguém que pudessem provocar. O rosto bonito, originalmente atordoado, de Ye agora exibia uma rara e fria intenção assassina. Suas pupilas verticais negras se contraíram ligeiramente, e havia um traço de majestade e domínio. "Você matou os soldados do meu Império Tianming. Você merece morrer." Sombras escuras apareceram ao redor dela e, no momento seguinte, 4 figuras escuras com a mesma figura de Ye foram condensadas. Ao ver as ações de Ye, todos ficaram tensos. Toda a energia espiritual em seus corpos surgiu loucamente, e eles encararam Ye e aquelas estranhas sombras negras. Não havia movimento algum todas as noites. A figura escura se transformou em um feixe de luz e desapareceu. No momento seguinte, luzes de espadas explodiram na multidão. Os olhos de todos estavam arregalados com um traço de medo. Um fio de sangue apareceu em seus pescoços, e seus corpos caíram lentamente no chão, já perdendo a vitalidade. Na plataforma alta, as pupilas de Lu Yuan encolheram e um traço de choque passou por seus olhos. A força de Ye era maior do que antes. Como esperado, o primeiro gene que Ye herdou estava definitivamente acima do nível de suzerano. A força atual de Lu Yuan já era muito forte. Um deles estava no nível de líder, enquanto o outro estava no nível de elite. No entanto, ele ainda sentia que não era páreo para Ye. Ele teve que continuar trabalhando duro. Depois que os guerreiros genéticos morreram, Ye desapareceu de repente de onde estava. Lu Yuan sentiu um arrepio na espinha. Virou a cabeça e bloqueou o ataque com a espada. Uma espada negra parou na frente de Lu Yuan. Ye já havia retornado ao seu olhar atordoado original. Ao ver Lu Yuan, inclinou a cabeça ligeiramente. Lu Yuan. Lu Yuan deu um suspiro de alívio e guardou sua espada pesada. Sorriu e disse: "Que coincidência, mestre Ye. Não esperava encontrá-lo aqui novamente." "Sim." Ye assentiu. Ela olhou para Lu Yuan e disse suavemente: "O que você está fazendo aqui?" Lu Yuan explicou: "Quando passei por aqui, senti uma aura vindo daqui. Então, vim por curiosidade. Não esperava que fosse você." "Sim." Ye assentiu. Lu Yuan olhou para o chão. Seus